o Evangelho de Mateus 5, de 1 a 12, as bem-aventuranças. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de maldade contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguir os profetas que vieram antes de vós. Palavra sempre da salvação para a gente. Glória a vós, Senhor. E hoje nós vemos em Mateus, que é esse cobrador de impostos, tem sempre os valores certos, físicos, mais matematicamente, vamos dizer assim, matematicamente. Então ele vai dizer também de multidão. Mateus trabalha também Jesus no meio de uma multidão. Começa assim: naquele tempo, Jesus vendo as multidões, ele sobe ao monte. O monte é o local de quê? De intimidade com Deus. E senta-se. As grandes pregações vieram sentadas, a grande maioria das pregações, as grandes e poderosas ações. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Os discípulos se aproximam de quem? Do mestre, daquele que tem a força, a integridade, a direção. E Jesus, o mestre, ensina. Então, para lá, multidão junto com aqueles que o seguiam. Os discípulos que vão se aproximar. Jesus ensina, senta, subiu ao monte de intimidade, senta e ensina, assim como verdadeiramente um mestre dentro de um colégio ou qualquer outra localidade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a bem-aventurança começa primeiro com a pobreza espiritual, não a pobreza material, como escutamos muito em Puebla, em tantos outros documentos onde se falava muito do pobre. A famosa e antiga teologia da libertação. Precisamos verdadeiramente de uma libertação desses maus pensamentos, porque a primeira pobreza é a espiritual que vem do coração. Você sendo pobre, você ajuda muito mais o pobre espiritualmente e fisicamente. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Toda a aflição que vivemos nesse tempo de pandemia, precisamos entender que nessa bem-aventurança Deus nos fala: bem-aventurados você e eu, cada um de nós que estamos aflitos, porque seremos consolados. O consolo vem do Espírito Santo. Jesus vai ensinando o valor também dessa espiritualidade. Os mansos também serão bem-aventurados, porque vão possuir a terra. A mansidão, não ficar entrando em eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou daqui ou dali, eu tenho um pensamento, eu tenho outro. Nós somos de Cristo, o centro da nossa vida é Cristo Jesus. Então, se afastar dessas insídias do demônio que fazem a divisão. Precisamos ser de coração centrado, eu digo assim, espiritualmente, ok? Porque esse é o primeiro. Bem-aventurados os pobres em espírito, essa pobreza espiritual. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E temos que proclamar, às vezes, contra o aborto, a sede de justiça, contra tantas maldades que o mundo tem feito e tem visto, quantas falcatruas e tantas coisas erradas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É ser misericordioso, entender a dor do próximo e viver a misericórdia também. E Deus vai ser também conosco. Bem-aventurados os puros de coração, porque esse verão a Deus. Então, hoje, o foco, o centro desse evangelho é a pureza de coração. Começamos na pobreza, lá em cima, espiritual, e a pureza de coração. Aí alcançaremos essa graça de ver a Deus, porque só assim poderemos ver a Deus, com a pureza do coração. Não com as ideologias, mas com a pureza de coração. Falando em ideologia, levantou-se um post, ou seja, uma postagem contra as TVs católicas, de cunho católico, que façamos boicote. Não é assim. Isso gerou divisão. Um jornal do estado de São Paulo que acaba gerando divisão no nosso meio cristão católico. Eu continuo ainda com as TVs católicas, muito mais vivendo o que essa palavra vai dizer também. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Devemos promover a paz, não a divisão no nosso meio.
Bem-aventurados que são perseguidos. E aí entra essa perseguição contra os homens de Deus, de coração, de evangelização, de meio televisivo, católico, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de maldade contra vós por causa de mim. E a palavra de Deus vai dizer quando você for perseguido, caluniado, difamado, perseguir a igreja de Cristo, vai dizer assim, alegrai-vos e exultai. É alegria, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram profetas que vieram antes de vós. Então, saiba que o centro desse evangelho hoje é a pureza desse teu coração. Uma pessoa pura de coração, ela vê além dos limites, ela vê além das necessidades do pobre, ela auxilia, ela vai além de um poço onde degrine, ataca e levanta tudo isso contra a CNBB, contra a renovação e isso, aquilo. Nós somos de Cristo, nós somos irmãos, sabemos que a TV Canção Nova vive da providência de Deus. Então não tem a barganha, não tem nada além de não ser o amor de Deus, de evangelização. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Precisamos dessa pobreza espiritual para ter um entendimento de não sermos perseguidos. Não. A perseguição sempre haverá. Isso é a palavra de Deus aqui diz, e é uma bem-aventurança. Fique feliz, porque diz a palavra de Deus, alegrai-vos e exulte quando chegar a perseguição. Vai ser grande a recompensa sua, minha, nossa, como cristãos, no reino dos céus. Do mesmo modo, os profetas também foram perseguidos antes de nós. Então faz parte. Ganhará 100 vezes mais ainda nessa terra, vírgula, com perseguição. 100 vezes mais vamos ganhar essa glória. Mas nunca esqueçamos da vírgula, que depois da vírgula vem a perseguição. E essa perseguição, diz a palavra de Deus hoje, nos causa alegria e exultação. Essa vai ser a nossa recompensa. Então, no dia de hoje, fique com essa palavra de Mateus, bem-aventurados essa pobreza espiritual. Não arranja confusão, que não arranja briga, que é pacificador, que é da misericórdia, que é da paz. Não por um lado ou por outro, nem A, nem B, nem X, nem Y, somos de Cristo e devemos levar Ele até quando Deus Pai nos permitir que levemos o nome do Filho dele, Jesus, que liberta, que cura, que liberta verdadeiramente das más intenções. Então, sinta-se amado no dia de hoje. Deus te abençoe, coragem, bem-aventurado é tu também, porque estás com o coração aberto.